como criar um sistema no Excel para controlar os itens do seu estoque, entrada e saída, utilizando o código de produto ou código de barras. Essa é a nossa 14ª aula. Na aula de hoje, vamos continuar a programação do botão registrar saída, onde vamos criar validações e verificar os possíveis erros que podem estar ocorrendo. Então, vamos dar aqui continuidade ao nosso projeto. Ó. Vamos entender como é que está funcionando até aqui. Ó. Repare, ó. Essa aba aqui é a aba saída. Então, tudo que eu preencho nesse formulário e clico nesse botãozinho registrar saída, está salvando nessa aba aqui no fundo, ó, que é a aba chamada saída do meu projeto. Então, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Nesse momento, se eu clicar no botão registrar saída, o que é que acontece? Cliquei no registrar saída, aparentemente nada aconteceu. Deixa eu clicar novamente. Por enquanto nada está acontecendo. Aqui seria interessante que ele pudesse me alertar, né? Por exemplo, você deveria incluir itens antes de tentar fazer um salvamento, alguma coisa assim do tipo. Mas vamos agora também a uma outra situação, ó. 12.391. Vamos supor que eu esteja dando saída desses dois itens aqui, ó. Adiciono. Aí repare que à minha direita eu tenho um list view onde eu posso selecionar o colaborador que está levando esse item e o equipamento, né? Para onde ele está levando, para qual equipamento aí da fábrica. Aí vamos ver o que acontece. Vou clicar em registrar saída. Repare que ele registrou, mesmo que eu não tenha marcado aqui ao lado, ó, a pessoa a qual levou e para onde ela levou. Então aqui também alguns bugs para a gente corrigir. E detalhe, ele também ainda não me alerta que foi salvo com sucesso. Então isso é bem interessante, né? Então vamos corrigir esses bugs para que você possa deixar profissional a sua aplicação. Então vou fechar esse form. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Em uma das aulas passadas, possivelmente na última aula, ele também estava salvando com a data invertida, né? Eu estou gravando aqui no mês de novembro. Repare que ele está primeiro salvando, ó, o mês e depois o dia, né? Então está no padrão americano. Então como é que a gente também faz essa inversão? Repare que não acontece também para todos os dias. Então é só com alguns dias que isso acontece. Tanto é que no dia de baixo, ó, que ele registrou de agora, dia 15, ele salvou primeiro o dia e depois o mês. Já na aula 12, que a gente fez o exemplo, ele gravou primeiro o mês e depois o dia. Então como é que a gente também corrige esses bugs? Ó? Vamos lá, exibir aqui o Project Explorer. Duplo clique aqui no User Form 1 e vamos aqui no botão registrar saída. Então para corrigir o bug da data, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso pegar essa informação aqui e fazer uma conversão para data. Como é que eu faço isso? Ó? Cdate, abro parênteses e fecho aqui o parênteses novamente. Ou seja, o que vier daqui será convertido para o formato de data. Somente isso. Agora você não vai perceber diferença porque isso não acontece para todos os dias, tá? Então, se repararmos, ó, no exemplo de hoje, ele salvou primeiro com o dia e depois com o mês. No exemplo da aula passada, ele salvou primeiro com o mês e depois o dia. Então agora está funcionando perfeitamente, então não vai ser tão perceptível o que fizemos agora. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Para que eu possa informar o meu usuário que foi salvo com sucesso, aqui abaixo do código, repare que aqui está todo o código que você já aprendeu passo a passo, eu posso colocar um MSG Box. Então eu posso fazer da seguinte forma, ó. MSG Box, a gente pode deixar mais customizada essa mensagem. Então eu vou utilizar aqui, ó, o envar, entre parênteses, ó, vou utilizar aqui, ó, username, que é uma variável aqui do sistema, onde eu capturo o nome da pessoa que está logada no computador. E vou concatenar com o texto que eu queira passar ao meu usuário. Ó. Por exemplo, o nome da minha máquina se chama Pichal. Então, Pichal, você salvou com sucesso os dados. Para deixar mais amigável a mensagem, eu posso colocar um título, a mensagem e um símbolo dentro dessa mensagem. Que é o que eu vou fazer agora. Vírgula, VB. Vamos colocar, por exemplo, ó, VB Information, ou seja, vai aparecer um símbolo de informação minha mensagem, vírgula, e aqui eu vou colocar o título, ó, observe que é o parâmetro, título, está em negrito. Ó. Então aqui vamos deixar um título dinâmico ao nosso sistema. Controle de saída. E pronto, está feito aí. Ó. Vamos aqui executar, vamos fazer mais um teste, ó, 12.391.
localizei. Vamos supor que eu deixe saindo esses 3 itens. Adiciono. Ainda não criamos a validação para esses 2 objetos. Então, se eu clicar nesse botão, ele vai, obviamente, fazer o salvamento. Ó. E tá aí, ó, Pichal, que é o nome da minha máquina. Você salvou com sucesso os dados. Tá aqui, ó, o símbolo de informação, que é esse símbolo. E aqui no título, ó, controle de saída. Ó, e dou um OK. E o que eu posso também fazer aqui, gente, para que eu possa perguntar antes do meu usuário, né? Muitas vezes a pessoa clica no botão, pode até clicar de forma acidental. Então, como é que a gente pode fazer para que quando clique no botão, antes de sair salvando, ó, ele não salve. Ele primeiro pergunte: você realmente quer salvar o registro? E também tem um detalhe interessante, ó, se você reparar, depois que ele salva, ele ainda não está limpando o list view e zerando aqui a contagem. Então essa aula vai ser especificamente para isso, para que a gente possa abordar esses assuntos, fazer essas correções. Ó. Então primeiro, vamos limpar esse list view e zerar aqui a quantidade. Ó. Como é que eu faço isso? Visual Basic, o nome daquele list view é o LST saída 2. Eu só não lembro aqui o nome da label, então deixa eu localizar aqui o nome dela. Propriedades, ela se chama LBL saída 2. Vou aproveitar e copiar o nome dela. Duplo clique aqui. Após eu emitir essa mensagem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. mi.lst saída 2, que é o nome do meu list view. .list itens. .count. Perdão, aqui eu não quero contar, eu quero limpar, né? Então, depois do list itens, .clean, ou seja, que eu vou limpar. Agora eu vou informar o nome da minha label, que fica abaixo do list view, .object, igual. Aí eu posso novamente informar aqui o nome do meu list view, que é o LST saída 2, .list itens, .count, ou seja, eu vou agora contar a quantidade de itens listados, que vai estar 0, já que eu estou limpando. E aí eu vou concatenar com o texto, ó. Registro ou registros. Vou deixar aqui entre parênteses e fecho com aspas duplas. E vamos executar mais uma vez, ó. Daqui 0 registro ou 0 registros. Então, ó, 12.392. Seleciono aqui, por exemplo, quantos itens eu quiser, eu posso assinar tudo, ó. Adiciono, clico no registrar e tá lá, ó. Pichal, você salvou com sucesso os dados. Vamos verificar se após eu dar o OK, se ele vai zerar aqui essa label e se ele vai limpar o list view. E tá aí, ó. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu vou fazer para saber se a pessoa selecionou um item daqui ou não? Porque nesse momento, ó, se você reparar aqui na minha base de dados, ó, eu estou salvando sem informar para onde é que foi e para quem eu entreguei, ó. Então ele está salvando vazio, porque eu não estou marcando. Propositalmente eu não estou fazendo isso. E você concorda comigo que a pessoa que está usando o nosso programa, ela pode esquecer realmente de marcar lá para quem ela entregou, para onde é que foi entregue. Então como é que a gente pode fazer para que o nosso sistema avise ela isso? Então, se você entendeu o que a gente fez nas aulas passadas, ó, onde utilizei a variável matrícula, a variável colaborador e a variável cargo, para que elas servem? Elas estão para isso daqui, ó. Quando eu marco um item desse list view, as variáveis matrícula vai receber esse valor aqui dessa primeira coluna, a variável colaborador o valor da segunda coluna e a variável cargo o terceiro valor dessa coluna, independente da linha selecionada. Então, quando eu seleciono uma linha, esses 3 valores são armazenados em uma variável. Então, assim, se eu não marquei nenhuma dessas linhas, eu posso comparar se a variável está vazia ou não. Concorda comigo? Porque se eu não marquei nenhuma das linhas, obviamente a variável vai estar vazia. Se eu marquei, a variável vai estar preenchida com valores. Então, para que eu possa fazer isso, ó, vamos entender como é que vai funcionar aqui, ó. Repara, eu estou com essas 3 variáveis aqui, sendo manipuladas dentro do botão registrar saída, que é o botãozinho que quando eu clico, ele salva. Então, onde é que elas estão? Ó? Estão bem aqui, ó, dentro desse private. Então, lembre-se, quando as variáveis estão dentro de um private, elas estão privadas a esse comando. Como eu vou querer manipular essas variáveis em mais de um comando dentro desse mesmo módulo, eu posso fazer assim, ó, recortar daqui, eu vou colar lá no topo, ó. Isso aqui vimos também na aula passada, né, a respeito da hora. Então, a partir desse momento, eu consigo manipular essa variável matrícula dentro de todo esse módulo aqui, ó, dentro desse private, dentro desse outro, ou seja, eu posso manipular dentro de qualquer uma dessas rotinas. E o que eu vou fazer agora? Ó? Repare, ó.
Deixa eu só localizar aqui o meu list view, duplo clique nele. E tem um detalhe bem interessante, ó. Aqui a gente faz uma verificação para saber se ele está selecionado sim ou não. Se ele estiver selecionado, o que a gente faz? Eu marco a checkbox, se não eu desmarco. Então aqui abaixo, ó, quando eu estou marcando a checkbox, eu vou querer capturar o valor da linha selecionada. Ou seja, se eu marquei uma linha lá do list view, eu quero pegar aqueles valores que eu já estou descarregando quando eu clico no botão. Eu quero armazenar em uma variável antes. Por quê? Porque eu vou querer comparar se essa variável está com valor sim ou não. Porque se ela não tiver com valor armazenado temporariamente nela, isso quer dizer o quê? Que eu não marquei nenhuma linha do list view. Se ela tiver um valor armazenado nela, eu vou conseguir comparar. Então, resumindo, ó, eu posso vir aqui, ó, matrícula igual ponto list itens ponto item, abro parênteses, vou passar a variável i e fecho parênteses e vou utilizar aqui a propriedade text. Somente isso, ó. E aqui abaixo, quando eu desmarco a checkbox, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a minha variável matrícula vai ser igual a vazio. Ou seja, quando eu desmarco, eu quero que ele esvazie o valor que está armazenado temporariamente na variável. Quando eu marco a linha do list view, eu quero que ele armazene temporariamente na variável a informação da primeira coluna. Somente isso, ó. E agora o que eu vou fazer? Obviamente eu posso vir aqui e tem um detalhe bem interessante, ó. Aonde é que eu vou criar essa rotina para saber se eu marquei ou não a linha do list view? Primeiro eu vou ter que deixar esse código ser executado, até para que eu possa armazenar temporariamente o valor nas variáveis sim ou não. E depois eu vou fazer o teste, verificando aqui, ó. Repara, eu vou criar uma condição aqui abaixo. Como é que eu faço isso, ó? Eu posso fazer assim, ó. If a variável matrícula, se a variável matrícula, se ela for igual a vazia, então vou colocar aqui um end if para fechar essa estrutura if aqui. E vou colocar um exit sub bem aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó? MSG box. Vou alertar o meu usuário da seguinte forma, ó. Você esqueceu de informar o nome do colaborador. Colaborador a quem entregou o item, vírgula, perdão, aspas duplas, ou seja, que eu fechei a mensagem. Então, para a gente personalizar a mensagem, eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um espaçamento, vou colocar aqui um underline, vou dar um enter. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu estou quebrando uma linha de comando. Ou seja, o VBA vai entender que isso daqui está sendo dado continuidade na linha de baixo. Vou colocar uma vírgula. VB information, na realidade eu vou botar aqui VB exclamation. Vou utilizar o símbolo de exclamação. E aqui eu vou colocar o título, ó. Controle de saída. E fecho com aspas duplas. Detalhe interessante, se eu tivesse colocado esse underline, ó, você vai ver o que acontece, ó. Observe que o VBA ele deixa em vermelho essa ação, ou seja, ele não entende que isso aqui, o que é isso aqui. Agora, quando eu coloco um espaçamento e um underline, ele entende que eu estou quebrando a linha e estou querendo dar continuidade na linha de baixo, ó. Então, para que ele não reclama, ó. Então, para você entender, ó, vamos lá a prática. Quando eu clicar aqui em uma linha desse list view, o que vai acontecer? Ele vai armazenar temporariamente o valor nessa variável. Quando eu der um clique nesse botão para descarregar, ou seja, para enviar os dados, ele vai executar essa informação aqui, aonde ele vai verificar linha por linha para saber qual é a linha que está com os valores e vai armazenar nessas variáveis. Isso que você já assistiu nas aulas passadas. E antes de eu enviar a informação, ele vai fazer essa verificação aqui para mim, ó. Se essa condição não for verdadeira, ou seja, se isso daqui tiver falso, perdão, se essa variável aqui tiver vazia, o que acontece? Ele emite essa mensagem ao meu usuário e para o código por aqui. Esse exit sub é para que ele não dê continuidade ao código. Exit sair, ou seja, eu estou saindo de uma rotina. Então, se essa condição aqui for verdadeira, se ela for igual a vazia, essa variável,
Isso quer dizer o quê? Que eu não marquei nenhuma linha do list view. Então, se ela for verdadeira, o código para por aqui e não executa mais nada disso aqui, ó. Não faz mais nada abaixo. Vamos executar aqui para ficar mais claro na prática, ó. Nesse momento, ó, se eu clicar nesse botão, ó, você esqueceu de informar o nome do colaborador a quem entregou o item. Ou seja, eu não marquei no colaborador, então ele não vai prosseguir. Se eu fizer isso aqui, ó, 12.391. Aí eu venho, seleciono tudo, adiciono, clico aqui. Você esqueceu de informar o nome do colaborador a quem entregou o item. Se eu marcar aqui e clicar novamente, ele ainda vai acusar, porque ele está aguardando que eu marque esse item aqui, ó. Tanto faz eu marcar qual item, ó. Tenho que marcar um deles. Agora, ao clicar, ó, repara, ó, ele já enviou os dados, não reclamou mais, me alertando que eu esqueci. Se você reparar, deu uma tremedeirazinha aqui no fundo do formulário, já descarregou os dados. E tá aqui, ó. Pichal, você salvou com sucesso os dados. Então, ok. E limpa. E a gente pode observar agora, ó. Ele descarregou lá os dados, ó. E o equipamento é a mesma situação, gente. Se eu esquecer de preencher, se eu esquecer de marcar o item do equipamento, nesse momento, eu estou salvando sem informar para onde foi levado o item. Então também temos que criar essa validação. Como é que eu faço isso? Ó? Duplo clique nesse botão e tá aqui, ó. Eu vou recortar, eu vou colar lá no topo, ou seja, ó, vou colar aqui fora do meu private, ou seja, vai servir essa variável para qualquer um das rotinas. Posso fazer isso aqui, ó. Duplo clique aqui nesse list view, colo aqui. E a mesma situação, ponto list itens, ponto item, a minha variável i, ponto text. E aqui abaixo eu posso esvaziá-la se ela estiver desmarcada. E vamos fazer o teste, ó. Vou tentar registrar a saída. Você esqueceu de formar o nome do colaborador. Dou OK. Aí eu marco um dos colaboradores. Ao clicar novamente, Pichal, você salvou com sucesso os dados. Ou seja, ele ainda está passando pela nossa validação até aí OK. Porque é o seguinte, eu ainda não criei a validação para verificar se está marcado ou não aqui, né? Os equipamentos. Então vamos fechar. Vamos aqui, ó. Esqueci só desse detalhe aqui, ó. Registrar a saída. E criar essa rotina também para os equipamentos, né? Então, observe que eu vou utilizar essa rotina. Deixa eu só copiar aqui. Aqui abaixo, ó. Eu vou primeiro deixar ele fazer a varredura dessa estrutura dos equipamentos. E depois eu vou verificar se está vazio ou não a variável. E aqui eu percebi só um errozinho. Deixa eu só tirar esse IndIt daqui e deixar ele aqui fora, né? Essa estrutura aqui não é para deixar ela dentro dessa outra, ó. Ela é independente, ó. Então vamos voltar para cá. E aqui eu vou colocar aqui a variável equipamento, né? Equipamento, ó. A inicial ficou maiúscula, quer dizer o que ela reconheceu a variável que eu manipulei. Então, equipamento, você esqueceu de informar o nome do equipamento. Você esqueceu de informar o nome do equipamento. Aí eu posso, como eu disse, eu posso personalizar, eu posso fazer isso aqui, ó, envare, abro parênteses, entre aspas duplas, user name, ó, user name, fecho aspas duplas e fecho parênteses e concateno com esse texto, dou um espaçamento para não juntar duas informações. E aí podemos fazer novamente o teste, ó. Eu não vou marcar propositalmente esse list view, clico, ele fala que eu esqueci. Não vou marcar esse outro, ó. Clico no registrar, aí ele informa, ó, Pichal, você esqueceu de informar o número do equipamento, ó. Aí se eu marcar esse, clicar no botão, Pichal, você salvou com sucesso os dados. Eu até vi ele informando que salvou, mas ele não está enviando os dados ainda. Mas o que a gente também pode fazer, ó, para... se eu esquecer de adicionar itens, né? Eu não adicionei nenhum item aqui. Então, se eu não adicionei, ele não pode dizer que salvei os dados de sucesso. Então, como é que eu faço para verificar se esse list view tem dados ou não? Bem simples, ó. Visual Basic. Já esse eu vou colocar essa mensagem. Eu vou colocar aqui no topo, ó. Vou fazer bem aqui, ó. If, o nome do meu list view se chama LST saída 2.
ponto list itens ponto count, ou seja, que eu vou contar a quantidade de itens desse list view. Eu vou verificar se ele é menor do que 1, porque no mínimo eu tenho que ter pelo menos um registro adicionado. Se ele for menor que 1, ou seja, se ele for 0, é porque eu não adicionei nenhum item. Então eu posso fazer o que? msgbox, vou alertar o usuário, ó. Você precisa adicionar pelo menos um item ao dar saída. Vírgula, vou utilizar aqui ó, um VB exclamation e aqui novamente o nosso título, ó, controle. E aí, para que o código não faça mais nada abaixo dele, eu vou parar o código por aqui utilizando exit sub e o nosso end if para fechar essa estrutura if, ó. Deixa eu só tentar identificar aqui para ficar mais claro a você aí. Então vou fazer novamente um teste. Vou clicar no botão, ó, você precisa adicionar pelo menos um item ao dar saída. Então eu posso marcar aqui, clicar aqui, ele vai me alertar que eu preciso adicionar pelo menos um item. Então se eu fizer isso aqui, ó, 2.391, aí eu marco um item, pelo menos um item eu tenho que adicionar, adicionei. Se eu clicar agora no botão, pichar, você salvou com sucesso os dados. Aqui tem um detalhe interessante, ele não é para me alertar que salvou os dados com sucesso. Perdão, tá certo. Ele tem que adicionar, perdão, tá funcionando perfeitamente, porque eu adicionei e marquei os itens aqui ao lado. Eu pensei que eu havia não marcado nenhum item na minha lateral aqui nos list views. Então se eu fechar aqui, ó, vou executar de novo só para ficar claro a você uma situação. Se por acaso eu fizer isso aqui, ó, 2.391, deixa eu ver se vai dar algum bug. Adicionei. Aí eu não marquei nenhum item desse. Pronto, tá funcionando perfeitamente. Eu pensei que não estava funcionando essas validações após essa outra. Funcionando perfeitamente. Claro que a gente pode desmarcar aqui os itens do list view após enviar os dados. E como é que eu posso fazer aqui? Vejamos. Um detalhe interessante. Como é que eu vou apertar o meu usuário se realmente ele quer salvar ou não os dados? Então assim, ó, eu posso obviamente fazer primeiro essas validações aqui. A partir do momento que passou por todas essas validações, eu posso apertar ele se ele realmente quer salvar os dados. Então como é que eu faço? Ó? Vamos criar uma variável aqui do lado, ó, chamada resposta. E eu vou classificar do tipo string, ou seja, do tipo texto. Eu poder criar a partir daqui o comando, mas assim, na minha opinião, primeiro ele faz as validações para saber se eu marquei todos os itens, né? E aí depois eu pergunto realmente se ele quer salvar os dados. Então eu vou fazer a partir daqui, ó. Então depois que ele passou por todas essas validações acima, eu vou criar essa nova validação. Então assim, ó, msgbox, perdão, aqui, ó, vai ser resposta, que é a nossa variável, que ela vai assumir o valor do msgbox. msgbox, abro parênteses, aí aqui eu vou colocar o corpo da minha mensagem. Você deseja realmente salvar os dados, vírgula. Aqui, para que apareça um botão de sim ou não, o que eu vou fazer? Ó? VB yes, no, mais. Vou colocar aqui uma interrogação, já que é uma pergunta. Fecho com as suas dúvidas. Aí, vírgula. O que eu vou fazer aqui? A sacada, ó. Para que apareça um botão de sim e não na mensagem, como é que eu faço? Ó? VB yes, no, ou seja, o botão de sim e não, para que eu consiga adicionar também um título dinâmico a essa mensagem, eu tenho que aglutinar dessa forma aqui, ó, mais VB, vou utilizar aqui o question, ou seja, o símbolo de questionamento, né, um símbolo de interrogação, e aqui eu coloco o título da mensagem, ó, controle, e fecho aqui com o parênteses. Repare que a minha variável resposta, ó, a inicial não ficou maiúscula,
isso quer dizer o que? Que eu devo testar alguma coisa errada. Se você reparar, ó, resposta, está errado aqui, ó, resposta. Agora esse Rzinho vai ficar maiúsculo, ó. Então isso é importante quando você declara suas variáveis, colocar inicial maiúsculo, justamente para isso. Você bateu o olho, se ela não for maiúscula, alguma coisa você digitou errado na escrita. E agora o que eu faço? Agora eu vou comparar o valor que está armazenado nessa variável. Como é que eu faço isso? Ó? Quando eu clico no botão sim e no botão não, o botão sim tem um valor atribuído a ele, o botão não tem um outro valor. Então, através desses valores que são armazenados nos botões, que a gente vai fazer uma comparação. Então, eu venho aqui, ó, if, se a minha variável resposta for igual a, v, b e yes, ou seja, se eu cliquei no botão de sim, lembrando, como é que eu sei se eu cliquei no botão sim ou não? Porque quando eu clico no botão, é armazenado um valor na variável. Então, esse valor vai ser comparado com v, b e yes. Então, se eu cliquei no botão sim, eu quero que você faça isso aqui para mim. Se eu cliquei no não, observe, ó, aqui abaixo eu vou utilizar um else e aqui vou utilizar um end if. O que isso quer dizer? Se eu cliquei no botão sim, ele vai executar tudo que está entre o if e o else. Se eu cliquei no não, ele vai executar o que está entre o else e o end if. Então eu posso vir aqui, ó, mcgbox, aí vamos utilizar lá clear environment, username, vou personalizar aqui a mensagem, eu vou concatenar com você cancelou o salvamento, vírgula, VB, eu vou utilizar aqui um exclamation e o título da mensagem controle. Somente isso. Criei o que vai funcionar. Vamos lá fazer um teste, ó. 12.392. Aí eu venho, marco alguns itens, adiciono. Aí se eu esquecer, eu vou esquecer propositalmente, ó. Se eu esquecer de adicionar, marcar para quem eu entreguei, para qual equipamento. Você esqueceu de informar o nome do colaborador, beleza? Aí eu venho e marco. Aí eu esqueci de informar para qual equipamento ele levou. Marquei. Aí eu vou clicar no botão novamente e aí ele vai me perguntar antes agora, ó, você deseja realmente salvar, escrevi aqui errado, mas o que importa aqui é a mensagem. Você deseja realmente salvar os dados? Se eu clicar no não, ó, pichal, você cancelou o salvamento. E aí ele não envia os dados. Agora, se eu insistir clicando em sim, aí ó, pichal, você salvou com sucesso os dados. E aí limpa. E se repararmos os dados, vamos ver se está aqui ou não. Eu estou gravando nesse momento às 11h29. E também aqui tem um bugzinho que eu observei e deixei que acontecesse propositalmente para que eu corrija juntamente com você. Quando eu estou enviando os dados, eu não estou na aba, né, na plan que vai receber os dados, ele não está enviando os dados. Vou mostrar para você agora na prática, ó, o que eu quero dizer. Ó. Repare que eu vou vir aqui para BT. Onde é que eu parei de salvar? Eu parei aqui no 74. Agora eu vou voltar aqui para o BD. Rapidamente, só para a gente finalizar esse conteúdo. Marquei, vou marcar aqui todos. Adiciono, aí eu venho marco para quem, o equipamento. Repare que eu não estou na aba saída, né? Estou na aba BD. E eu parei em qual? No 74. Clico no registrar. Ele diz que enviou os dados. Se você reparar, olha, ele não enviou. Ele não está enviando para a aba correta. Ó. Agora, se eu tiver na aba correta, o que vai acontecer? 12.393, um exemplo. Não, parece que eu não tenho, né? Então, vou botar o 92 mesmo. Repare que eu parei no último registro de ID 74. Vou adicionar, clico no registrar, clico no sim e ele envia. Ou seja, quando eu for enviar os dados, eu vou precisar sair de qualquer aba que eu esteja, eu posso ter em qualquer uma dessas. Eu tenho que acessar essa que vai receber os dados. E claro que depois de enviar, se eu quiser sair e voltar para uma outra, eu posso também. Ou seja, quando eu for enviar os dados, eu tenho que acessar a plan que vai receber os dados. Como é que eu faço isso? Muito simples. Aqui quem é planilha 2? Vamos só observar aqui, exibir aqui meu Project Explorer. O meu planilha 2 é a aba saída. Ó. Deixa eu dar aqui um zoom a você. Ó. Planilha 2, quem é? Saída. Ó, planilha 2, é isso também aqui fora do parênteses, saída. Quem é saída? Como vimos agora há pouco, ó, saída é o nome dessa aba. Então, como é que eu faço para ativá-la? Muito simples, ó. Eu posso vir aqui, ponto, activate. E vamos fazer mais um teste para a gente finalizar a aula de hoje, ó. Repare que eu parei no item de número 80.
Aí eu vou fazer aquele mesmo teste. Vamos supor que eu esteja aqui em BD. É indiferente se eu tiver BD, colaboradores, equipamentos. O importante é que eu quero lhe mostrar que, independente se eu estiver aqui dentro dessa aba saída ou em outra, vai salvar da mesma forma. Então eu parei na 80. Então vamos supor que eu esteja em BD. Vamos fazer aquela mesma simulação. 12.390. Selecionei esses 3 dados. Aí marco para quem eu entreguei, para qual equipamento. Clico no registrar, dou um sim. Repara. E tá lá, ó. Agora salvou perfeitamente, ó, 81, 82, 83. Ele dá essa tremedeira, porque a gente pode desabilitar, muito simples desabilitar essa tremedeira de tela. Basta eu fazer isso aqui, ó. Application, ponto, screen update, igual a false. E lá no final do código eu volto a habilitar, porque eu quero ver, obviamente, atualizado, né? A minha tela atualizada. Então eu estou desabilitando lá, e aqui eu estou habilitando para que eu possa ver os dados, né? Então mais uma vez, ó. Observe que eu vou para outra aba agora. 12.391. Selecionei tudo, adicionei, marquei para quem eu entreguei um equipamento, clique em registrar. Sim. Observe que não tem mais aquela tremedeira de tela. Depois que ele dá, que ele finaliza tudo, que ele mostra. E claro que se eu quisesse também voltar depois para a BD, é bem simples. Bastaria eu informar o nome da planilha a qual eu quero voltar. Vamos supor que depois de enviar os dados eu quero voltar para uma outra planilha. Vamos supor que eu quisesse voltar para a planilha 1. Como eu estou com o formulário ali puxado para o lado, eu estou deixando que você veja tudo isso. Mas, obviamente, isso daí não é tão perceptível porque o formulário está cobrindo toda a planilha. Mas, partindo do princípio que você gostaria que voltasse para a planilha da onde você saiu, como é que a gente poderia resolver isso? Ó? Bem aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte para ele, ó. Planilha 1.activate, ou seja, eu quero voltar a ativar a planilha a qual estava, que era a planilha 1, no meu caso, ó. No caso aqui eu estou pré-definindo uma planilha a qual eu quero estar voltando, né? Ó, planilha 1, Activate. Então só para finalizar, o último teste, 12.391. Selecionei, marco itens. O que eu faço? Adiciono, registro, dou um sim, dou um ok e tá aí, ó. Ou seja, ó, eu enviei os dados lá para a saída, ó. Enviei e ele voltou para cá, ó. Eu vou deixar como dever de casa para você. Se você não conseguir, no próximo vídeo a gente faz. Mas eu gostaria que você tentasse comentar se eu conseguir. Qual é o desafio que eu quero deixar para você? Como é que a gente desmarca os itens após ter enviado os dados? Ou seja, eu estou limpando tudo, mas ainda não está desmarcando, né? Ó. Ou seja, a pessoa pode esquecer de marcar para quem ela entregou, achando que ela tinha marcado, porque ele não desmarcou, ó, no último salvamento. Então, ela pode de novo salvar com a mesma informação anterior. Então, como é que ele faz para desmarcar isso aqui, ó? É dever de casa para você. Comenta aqui se você conseguiu e no próximo vídeo eu vou mostrar para você como é que eu vou fazer. Deixe o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora. Comente aqui para mim o que você achou da aula de hoje e não perca esse vídeo que acabou de sair, ó. Se você tem se destacado com todo o conhecimento de VBA que você tem consumido aí pela internet e tem praticado, aplicado nos seus projetos, mas ainda está te faltando um currículo, um certificado que comprove que você tem conhecimento em VBA, então eu te convido a conhecer o curso Dominando Módulo de Classe. Ah, Gleison, o que é esse módulo de classe? O módulo de classe vai permitir que você crie objetos personalizados, deixe a sua aplicação com uma cara muito mais profissional. Crie formulários incríveis, crie objetos personalizados, faça suas próprias cores ali para personalizar as telas do seu sistema. Então, esse curso você pode estar fazendo agora com o meu link aqui abaixo, no primeiro comentário, e você vai ter um desconto de 35% utilizando o cupom de desconto CLS35. E tem um detalhe bem interessante, você pode fazer o curso durante 7 dias, não gostou, pede o reembolso, você recebe todo o valor que pagou de volta, mas se gostou, faça o curso e depois comenta aqui para mim o que você achou. O curso está pelo valor de R$ 599,90. Mas detalhe, tem cupom de desconto. Então clica aqui e ir para o carrinho. Olha só o valor total do curso, R$ 599, 12 parcelas de R$ 59,87. Mas se você aplicar o cupom que eu estou te dando agora, ó, tem cupom? Tem sim, CLS35. Olha só o valor do curso para quanto vai cair. Ó. Clique em aplicar, você vai preencher com seus dados. E tá aí, ó, o valor do curso está caindo para R$ 389,94. Quase R$ 200 de desconto, né? Então vale a pena você testar,
faça o curso, passe aí 7 dias utilizando o curso, e você vê que é para você, você continua no curso, e você vê que não é, aí você pede seu reembolso, mas pratica, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai se capacitar. E se hoje você já é elogiado pelas aplicações que você desenvolve, com certeza você vai ser mais reconhecido ainda e vai ter peso o seu currículo com esse curso. Então tá aqui no primeiro comentário o link, é só clicar e você vai ser redirecionado para essa página. Lá vai estar tudo bem explicadinho, todo o módulo que você vai aprender durante o curso. São 201 aulas, 22 horas de conteúdo, já tudo gravado, curso com certificado, e o melhor, pagou, o acesso é vitalício, é seu pelo resto da vida. Pagou, você pode fazer o curso quantas vezes quiser, pode fazer, repetir, enfim, é seu. Então eu te convido, faça o curso ou teste lá por 7 dias, gostou, fica, se não ficou, pede um reembolso, mas faça.